ponto, uma tragédia natural pode ser resultado da negligência humana ou da omissão do Estado. No sul do país, um acidente grave provou que ações simples podem ser a diferença entre a vida e a morte. Meio-dia, ele saiu de casa e estava se armando um temporal, né? Daí deu 6 horas, deu 7 horas, nada. Daí 7h15 o meu irmão chegou lá para dizer para mim que ele tinha sofrido um acidente. Eu achei que ele estava no hospital porque tinha bastante ambulância, bastante coisa. Eu não imaginei que ele estava lá, sabe? O acidente foi em janeiro do ano passado. O caminhão que Luiz Carlos dirigia transportava madeira e ele resolveu parar no acostamento até a chuva diminuir. O problema é que ao longo da rodovia havia muitas árvores e o temporal provocou a queda de uma delas, exatamente em cima da cabine do veículo. Ele morreu na hora. A tragédia aconteceu em Novo Hamburgo, nesse trecho da BR-116, uma das principais rodovias brasileiras. Além de muita revolta, a morte do motorista gerou um questionamento. Foi culpa da natureza ou falta de uma política de prevenção? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão responsável pela manutenção das rodovias federais, sustenta que o acidente foi resultado do chamado caso fortuito ou de força maior. O caso fortuito ele é um caso de difícil entendimento. Nós vemos eventos climáticos e causando estragos, prejuízos, mortes pelo mundo inteiro. Evidentemente que há casos de riscos bem assim claros e definidos e o DENIT tem, dentro do possível, eliminado essas árvores, esses obstáculos. Andar numa rodovia é sempre um risco. Tá? O que nós temos que trabalhar é que esse risco seja o menor possível, que seja quase que desprezível. Os argumentos do poder público para explicar a tragédia não convenceram Dona Berenice e, por isso, ela resolveu agir. Procurou a justiça como uma forma de atenuar o sofrimento da família. Além da dor, a ausência do marido trouxe dificuldades financeiras. Nós ingressamos com uma ação indenizatória em nome da companheira de mais de 20 anos, a senhora Berenice, e as 2 filhas do casal, porque elas deram dependentes financeiras dele. Nesse caso específico, nós comprovamos que os eucaliptos estavam plantados há mais de 30 anos na beira da BR, que eles não tinham uma fiscalização, digamos assim, para saber como que estava o estado daquelas árvores. A justiça entendeu que houve omissão do Estado e, por isso, condenou o DENIT a indenizar Dona Berenice por danos morais e materiais. Além disso, as 2 filhas do caminhoneiro vão receber pensão até completarem 24 anos. A análise partiu do exame da responsabilidade civil do Estado, né, por um ato, a meu ver, omissivo, por uma culpa omissiva do órgão responsável pela conservação das rodovias, que abrange não só a pista de rolamento, mas a segurança do tráfego em si como um todo. Para o juiz, não há dúvidas. Mesmo diante da força da natureza, é sim possível evitar esse tipo de acidente. Basta uma ação responsável por parte dos órgãos públicos. Nesse caso julgado, eu não considerei que se trata de um caso fortuito, porque se as árvores não estivessem naquele local, ainda que tivesse havido vento, por mais forte que tivesse sido, a tragédia não teria acontecido. Depois da tragédia, o que o DENIT fez? Aí tratou, em parceria com o município, de fazer a remoção das árvores. Mas esperaram, infelizmente, que o fato acontecesse para que tomassem uma providência que, na realidade, deveriam ter tomado antes. Uma tragédia que, na realidade, não há dinheiro algum que pague. Porque a perda de um pai de família, a perda de um marido é irrecuperável.
Ele era amigo, companheiro. A gente estava sempre junto, um não saía longe do outro. Não é fácil pra gente. Daí, assim, com o corte agora, a decisão que eles tomaram de cortar, evita outras famílias ficar sem pai ou sem mãe. Né? Até uma mãe sem um filho. Evita muita coisa. Foi uma vida, né? E eu acho que a justiça foi feita.